Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, e a todos vocês que estão nos assistindo online, seja da sua casa, do seu trabalho, durante a semana, que o Senhor esteja convosco, vos acalmando, como já foi dito nessa palavra do presbítero Jabes. Estamos passando dias difíceis. Antes de entrarmos no tema da nossa lição, que é um tema muito importante, que vamos estar falando de fidelidade no casamento, e aproveitando aí o gancho do que o Jabes falou, eu gostaria de falar para os irmãos sobre o canal que nós temos aí no YouTube também, Joelson Moabs, Graça Redentora. Nós temos gravado alguns vídeos de esperança. Passe lá depois desta aula, compartilhe. Às vezes nós estamos compartilhando tantas coisas. Compartilhe um vídeo, uma mensagem de esperança, de vida, sabe? Temos lá vídeos com temas tipo: o que tem te amarrado, o que está te impedindo de viver tudo que Deus tem para você. Acalme-se. O Senhor cuida das suas batalhas e Ele quer e vai estar te ajudando na sua vida. Também gostaria neste momento de mencionar, no sábado que vem, é aniversário da nossa filha, Sofia Grace. Ela vai estar fazendo 7 anos. E nós preparamos também um canal para as crianças. As crianças veem a ação dos pais e eles querem estar agindo. E nós fizemos um canal lá para as crianças. Você pode estar compartilhando vídeos de crianças falando de histórias bíblicas, cantando, tocando a flauta. Gabriel, se chama Graça Redentora Kids. Passe lá, tem mais ou menos uns 40 vídeos. Você pode estar compartilhando. Muitas vezes as nossas crianças estão envolvidas com o celular o dia todo, vendo tantos vídeos. A minha esposa gosta de... Nós vamos estar falando sobre casamento, fidelidade, cuidar do casamento, cuidar dos nossos filhos faz parte do casamento. E muitas vezes nós não estamos cuidando de como as nossas crianças estão usando as mídias sociais. E ela brinca muito com as crianças: cuidado para não assistir vídeo de meninos e meninas bobinhas, que não ensinam nada para você, sabe? Nós temos aí, talvez até para você incentivar o seu filho, a sua filha, a estudar mais a palavra de Deus e buscar. Passe lá, o nome do canal se chama Graça Redentora Kids. Tenho certeza que o Senhor tem mensagens lá para os seus filhos, para incentivá-los na caminhada do Senhor. Mas o tema de hoje, como já foi falado pelo nosso presbítero Jabes, é um tema muito importante. Vamos estar falando sobre a fidelidade no casamento. Fidelidade, ela é essencial em todas as áreas. Nós estamos vendo nesta lição como que Deus estava preparando o povo de Israel. O povo de Israel tinha saído do Egito. Nós sabemos que eles viveram como escravo 430 anos lá. E nesse local que eles estavam, a Bíblia diz que o povo do Egito, eles tinham tudo que é tipo de costume contrário à vontade de Deus. Então, se os irmãos notaram, nas nossas primeiras lições, nós estamos agora no sétimo mandamento. Dos primeiros 6, Deus está tentando mostrar a eles o tipo de comportamento que Ele espera do seu povo. Então, Deus fundou uma nação. Uma nação é feita do quê? Uma nação é feita de famílias. Então, Deus está instruindo como essas famílias devem se comportar. E quando Ele chega aqui nesta temática que nós vamos tratar hoje, no nosso texto áureo não adulterarás, Deus está tratando sobre o casal, que é a base desta família. Então, eu botei um textual aqui um pouco diferente do que está na lição, porque Jesus Cristo vai muito além do que apenas o tema não adulterarás. Jesus Cristo, Ele disse: olha, o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão então uma só carne. E uma vez que já são 2 e não só um, que aquilo que Deus uniu, não separe. Que não venham deixar nada. Nós precisamos entender a palavra adultério. A gente vai falar de fidelidade. Adulterar é tudo aquilo que muda do plano de Deus de unir os dois, né? Então, os nossos objetivos hoje é entender que o casamento é uma aliança abençoada por Deus, instituída por Deus, e que o adultério, ou tudo aquilo que leva a essa separação, ela é uma violação da aliança, podendo ser factual ou imaginária. Talvez ainda não ocorreu o fato, mas se você está maquinando na sua mente, ou toda vez que vê um homem ou uma mulher, você imagina, Jesus Cristo disse, você já adulterou. Naquele momento, você esqueceu do seu compromisso com a sua esposa,
e você começa então a imaginar. Jesus vai muito mais além. E daí nós vamos concluir no final da lição que é possível evitar o divórcio, evitar o adultério, a infidelidade, andando no Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer que se andarmos com a nossa concupiscência da carne, nos nossos desejos, o mundo jaz no maligno, disse o apóstolo João. E nós precisamos então entender que o Senhor, Ele está estabelecendo essas leis, e a nossa lição vai chamar de a ética do Sinai, o comportamento que o Senhor espera do seu povo, porque Ele estava preocupado com este povo que ia representar, até mesmo ser conhecido e chamado como a família de Deus. E Deus, então, vai falar nos pontos negativos aqui, aqueles pontos negativos dos 10 mandamentos, aonde não farás isso, não farás aquilo, não porque Deus é uma pessoa má, não, porque Deus sabe da consequência de cada uma dessas atitudes que Ele espera que não fazemos, para o quê? Para a preservação da família. A intenção do Senhor é a preservação da família. Este mandamento visa a preservação da família e, consequentemente, a manutenção da sociedade. Meus irmãos, a família, ela é a célula máter da sociedade. É ali onde tudo começa. E se a família já começa a se separar, muitos problemas, segundo disse o pastor John Hagee, ele disse, Hagee, ele disse que o divórcio e a separação é a causa de mais de 50% dos problemas da sociedade. Criminalidade, uma grande maioria, vem de lares destruídos, onde muitas crianças não têm o exemplo de um pai em casa e vão imitar aquilo que ele vê lá fora, e muitas vezes os bandidos, aqueles vendedores de drogas, eles acabam pegando as crianças e eles acham que esses são os seus heróis. Muitos dos problemas nos hospitais são consequências de famílias quebradas, aonde não obedeceram a instrução do Senhor e acabam saindo em desobediência aos pais. Maridos deixam as suas esposas em casa e saem para bebedices e tantas outras coisas, causando acidentes e tantos outros problemas. O pastor John Hagee diz que 50% ou mais dos problemas da sociedade seriam evitados se nós cuidássemos mais do nosso casamento, entendêssemos este mandamento de Deus. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde a perversidade, ela é tremenda. E tudo começa no primeiro mandamento, meus irmãos. A gente precisa entender isso, porque Deus disse, olha, não terás outros deuses além de mim. E o ser humano, ele tira Deus do trono e ele coloca a sua própria pessoa. Sabemos, irmãos, quando nós estamos no trono das coisas, nós estamos fazendo pecado de idolatria. Muitas vezes nós nos auto-idolatramos, nos auto-colocamos no lugar de Deus e nós achamos que podemos fazer tudo o que quisermos. Não demos bola para as instruções que o Senhor nos deixou, e aí, o que? Eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, eu uso o meu corpo da maneira que eu quero, eu cuido da minha família, é minha, os filhos são meus, e nós comecemos a ser influenciados por tudo aquilo que nós vemos fora. E aqui a nossa revista vai dizer que a abrangência desse 7º mandamento é muito mais do que apenas uma simples interpretação de não adulterarás no casamento, mas estamos falando aqui de toda uma abrangência da ilicitudes sexuais, e isso inclui o quê? Tudo aquilo que está fora do padrão de Deus. E a revista do professor vai dizer assim, o 7º mandamento inclui a fornicação, o concubinato, a zoofilia, a homossexualidade, o incesto, a poligamia, a pedofilia, a lascívia, a pornografia. O que ele quer dizer? Qualquer ato que envolva uma sensualidade ilegítima, fora daquele padrão que Deus determinou para o casamento, para o uso da sexualidade
dentro deste casamento. E aí a gente precisa entender que quando a gente fala então aí de adultério, e a gente vai estar falando de infidelidade no casamento, a gente precisa entender, e a revista aqui, o autor, o comentarista, ele vai focar primeiro então, para entendermos essa quebra, precisamos entender o que é o casamento. Sabe? Então ele vai focar nessa parte do casamento em si. Os irmãos sabem que hoje em dia a nossa sociedade tem tentado redefinir o que é casamento. Mas quem instituiu e quem originou o casamento e oficializou foi o próprio Deus. Quando Deus cria um homem, Deus vê que o homem está só. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então, ele prepara para ele uma adjuntora, e a Bíblia diz que depois ele traz a ela, e o homem tendo o entendimento, ele diz, então deixará o homem, pai e mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Deus instituiu, ele oficializou, começou lá no Éden, naquele lugar que Deus preparou. Ele então origina essa sua ideia de duas pessoas diferentes estarem juntas. Mas também nós precisamos entender, aqui nesse ponto da revista, já vamos depois estar passando para os nossos comentaristas que estarão nos ajudando, a gente tem o entendimento que do princípio, para nós chegarmos no parte onde nós vamos estar falando da infidelidade em si, no princípio, quando Deus institui o casamento, ele já institui o casamento como monogâmico, ou monógamo, como está aí na nossa revista. Deus criou apenas uma mulher para Adão. Deus não criou mais de uma. Deus disse, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, a uma mulher. E a gente precisa entender que Deus disse assim, far-lhe-ei uma adjuntora. A gente precisa ter essa consciência que desde o princípio, e aí muitas pessoas caem no erro de, porque a Bíblia menciona que existiram no passado homens que fizeram até parte da linhagem de Deus e estão registrados na Bíblia, que tiveram mais de uma mulher, de que não tem problema. Não, em nenhum momento. A Bíblia diz que Deus permitiu, ou que Deus aceitou. E nós vamos ver que isso é uma consequência de andar em desobediência de Deus. Só para você ter uma ideia. A primeira vez que Deus menciona na Bíblia um homem com mais de uma mulher é quando está fazendo a registração. Moisés está escrevendo a linhagem dos descendentes de Caim. Os descendentes de Caim abandonaram obedecer a Deus e seguir a vontade de Deus. E a Bíblia então vai dizer que um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, ele teve 2 esposas. Mas se você dá uma sequência, ele está dando uma sequência de vários descendentes de Caim. É preciso fazer essa introdução para você ter um entendimento da consequência do adultério e da infidelidade no casamento. Todas as histórias da Bíblia em que registra, em que houve a poligamia, mais de uma esposa, ou concubinato, seja o qual for, todos eles viveram uma vida de problema. E se você notar, aqui neste momento, a Bíblia vai dizer que Lameque, que teve 2 esposas, logo mais à frente, ele começa a se achar o bambambam, e ele começa a desafiar outras pessoas, e a Bíblia então pela segunda vez vai falar do segundo assassinato. Ele se torna um homicida e começa a falar que se Deus colocou uma maldição para quem matasse Caim, ele agora está dizendo que ele também era até alguém mais importante do que Caim, e o que ele estava como dizer assim, esnobando de ter feito o errado. Sim, e aqui a gente precisa entender isso aqui, ó, a consequência que a Bíblia vai dizer aqui, em nenhum momento, mas alguém vai dizer, mas Abraão teve aí a sua concubina, mais de uma esposa, Davi, Salomão. Se nós pegarmos a vida de cada um deles, Jacó e tantos outros, e todos os problemas que eles tiveram, em nenhum momento nós vamos ver Deus instruindo eles a ter mais de uma esposa, mas o que mais nós vamos ver é as consequências desta desobediência. Irmão Jabes. Pastor, a respeito desse ponto, é interessante a gente notar que, como disse a nossa lição,
eles pagaram aqui, né, um alto preço pelo adultério. E os problemas que a gente está falando aqui, eles são diretamente ligados à poligamia. Nós não estamos falando que eles tiveram problemas da ordem financeira ou que eles tiveram problemas de doenças. Não, não foi esse o problema que eles tiveram. O problema deles foi exatamente por ter mais de uma esposa, porque eles geraram filhos que se odiavam, filhos que um queria matar o outro. Nós temos no caso de Davi estupro, homicídio, Salomão um reino dividido, exatamente porque eles seguiram por esse entendimento permissivo que havia, e havia uma consequência diretamente ligada à poligamia. Isso o que o presbítero Jabes está falando é tão sério, nós vemos, que a Bíblia vai dizer que até mesmo Abraão, por causa da infertilidade dele, da sua esposa, a Bíblia não diz que Deus instruiu para que eles pegassem uma concubina ou que eles tivessem uma serva, mas eles mesmos, segundo o costume da época, o costume das pessoas, não era o costume do povo de Deus. A gente precisa entender que aqui Abraão, ele está antes mesmo de Deus chamar os seus descendentes, para nós ver como que o meio em que você está influencia muito. Ele tem esses problemas, e quando nasce o filho, o Jabes acabou de falar de problemas de filhos por causa da sequência. A Bíblia diz que um filho começou a brincar com o outro, zombar um do outro, e as mães não gostaram, acabou tendo aquela separação. Problemas que nós vemos até hoje em dia dos descendentes de Isaac, descendentes de Ismael. Nós vemos esse mesmo problema na família de Jacó. Todos os seus filhos, como que eles odiaram José, que era o filho amado da esposa que ele trabalhou tantos anos para conseguir. Davi, Jabes falou muito bem, tantos problemas que teve. Salomão, a Bíblia vai dizer que até as suas esposas levaram ele ao quê? Levaram ele a abandonar o caminho de Deus. A oferecer sacrifícios. Aí você diz, mas Moisés, ele chegou até mesmo a determinar como deveria ser o concubinato, porque a Bíblia disse por causa do peso, por causa da desobediência do coração deles, Deus teve que o quê? Deus teve que colocar uma lei para que isso não se tornasse banal. Deus teve que regulamentar. Nós temos aqui alguém, o nosso presbítero Jabes, ele é um advogado. Ele sabe, às vezes, a importância de regulamentar essas coisas. Sim, irmão Jabes. Porque a situação que eu vejo é que havia uma situação e a gente vê aquilo que a gente volta e meia fala a respeito da vontade permissiva e vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus era que o casamento se mantivesse como foi feito originalmente, com um homem e uma mulher. Mas, para que Deus organizasse aquela situação que já havia, que já estava consolidado, volta e meia a gente vê algumas questões sendo decididas pela justiça, e às vezes a gente fala assim, isso é um absurdo e tal, mas às vezes é que as situações, elas já existem, e elas estão consolidadas, e eu entendo que isso que Deus, nesse momento, através de Moisés, regulamenta, porque havia aquela situação já, não era aquilo a vontade de Deus, mas era uma vontade permissiva naquele momento. Isso, às vezes precisa o ato da justiça para regulamentar aquele problema, que é o que aqui a nossa lição vai dizer, a legalização do casamento. Antigamente não era feito num cartório, sabe, mas entre as famílias, e demandava certos compromissos e deveres, dotes, certos direitos, e a gente vê que o respeito e o entendimento por aquilo que Deus tinha instituído, e nós vamos ver que por milhares de anos não tinha necessidade de um documento em papel. O voto e o compromisso do pai com a família, como era antigamente na época patriarcal, e até mesmo posterior, nós vamos ver que a necessidade da legalização, digamos, da oficialização de uma lei, foi surgir séculos, até mesmo milênios mais tarde. Aqui a nossa revista vai apontar de que a primeira lei, a Constituição, de botar o casamento como algo fazendo parte da lei, em 1791, a Constituição francesa admitiu o casamento religioso como uma união, como um ato civil, sabe? Aqui vai dizer também que a Constituição brasileira,
né, começaram a oficializar aqui no Brasil, a Igreja Católica, a partir de 1800, eles faziam aí como um dos seus sacramentos mais importantes, e começou pela Igreja Católica a ponto de que eles nem aceitavam as igrejas evangélicas a fazer o que era chamado do casamento religioso. Então o que acontecia? A igreja fazia um ofício próprio para ter aí a certidão civil, a certidão religiosa, e por muito tempo, meus irmãos, aqui a revista do professor, e até mesmo talvez se você tem em casa, vai fazer uma menção muito interessante. Para os irmãos terem uma ideia, o Império Romano, o Império Pagão, já considerava a poligamia um crime. Irmão Jânio. A paz do Senhor a todos os irmãos. A aula é bastante interessante de hoje, como as demais. E falando sobre o casamento, pastor Boabes, e os irmãos que estão em casa, eu gostaria de ler Malaquias, capítulo de número 2, versículo 14, que diz: perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui na minha Bíblia fala aliança. Então o que eu quero contribuir com o que o pastor Moabes e o Jabes está dizendo, é que a visão de Deus para o casamento é a aliança. Por quê? Lá, quando Deus criou todas as coisas, Deus constituiu o casamento. E no final do período de Israel, Malaquias, Deus também fala sobre o casamento. Então, tudo que Israel estava sendo desleal, Deus comparou como o casamento, como Oséias e Gomer. Lembra, né? Aquele episódio, Isso, aquele nós vamos na frente vai falar. Então, essa questão de ser religioso, ser dedicado na casa do Senhor, ser isso, ser mais aquilo, não, para Deus não importa muito, mas o que importa mesmo é o seu casamento. Certa vez eu vi um pregador dizendo que quando ele era jovem, pastor, ele se colocava uma pessoa muito preparada espiritualmente, muito dedicada, muito espiritual. Aí quando ele casou, ele percebeu que ele não era nada daquilo, porque o casamento que mais provou a sua fé. Então eu sempre digo que o casamento é o maior ministério que o homem e a mulher têm. Por quê? Ele prova a nossa fidelidade ao Senhor. Primeira fidelidade é com Deus, depois com a sociedade. Se você é fiel com Deus, você também será fiel com a sua esposa e com o seu casamento. É isso que o nosso evangelista Monjano está falando, no sentido que nós estamos falando aqui que Deus instituiu o casamento. Deus, ele teve grandes projetos para o casamento. A sociedade entendeu, não foi a sociedade que instituiu o casamento e agora estão querendo redefinir, foi o próprio Deus. A sociedade aceitou a ideia de Deus, depois foi legalizado, mas o nosso próximo tópico vai falar disso. Mas sempre foi uma aliança, e a aliança para Deus é algo inquebrável, não é contrato. Hoje em dia os irmãos sabem, né? Ali, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê isso nos filmes, vocês talvez já assistiram isso muito. Quando a pessoa tem muitos bens, além do casamento, eles fazem um contrato à parte. Aqui no Brasil hoje em dia já tem isso também, né? As pessoas às vezes não querem oficializar o casamento, mas eles estão morando juntos, né? E tem muitos bens, eles fazem um contrato, sabe? Com algumas cláusulas né? E tudo mais, eles fazem esse contrato. Mas para Deus, quando Deus institui o casamento, e quando nós casamos, nós temos o hábito, principalmente quem ministra casamento, e ele tem a instrução recebida daquilo que a Bíblia diz, nós vamos falar, estamos aqui agora na presença dos homens e na presença de Deus. Deus, ele é testemunha. Esse texto que o nosso evangelista mandou, vai dizer aqui, ó, que Deus, ele foi testemunha do seu casamento na sua mocidade. Deus estava lá. E aqui a nossa revista vai dizer aquela expressão que eu até marquei aqui, a revista, o professor diz que
Hoje em dia nem está mais na moda de falar essa frase, até que a morte os separe, né? Porque já está, até que a primeira intriga os separe, até que chega ao problema. Uma das coisas que nós notamos hoje, os casamentos, as cerimônias estão cada vez mais bonitas, mais bem preparadas, elaboradas, cheio dos atos. Você fica até imaginando, o que vai ter de novidade nesse casamento? Porque cada casamento traz uma novidade, algo novo, uma cerimônia nova, tudo voltado para a finança, tentando fazer com que os nubentes aí invistam o máximo e tudo mais. E você vê aquela beleza e fica tudo impressionado, e às vezes está acontecendo aquilo que o pastor T.D. Jakes disse: muitos casamentos têm durado menos tempo do que a cerimônia. Antes mesmo de voltar da lua de mel, já estão tendo problemas. Mas, hoje em dia, quando eu casei, pastor Darli oficializou o nosso casamento. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Darli. Eu lembro das palavras, e ele falou aquela frase, provavelmente no seu casamento. Mas você casou nos Estados Unidos ou casou no Brasil? Foi lá nos Estados Unidos, mas o pastor Darli, ele fez o nosso casamento, ele falou aquela frase que talvez no seu casamento foi falado, mas hoje em dia muitos casamentos, os oficializantes têm até medo de falar. Na alegria e na tristeza, na bonança, na fartura, na escassez. Sabe, hoje em dia as pessoas nem querem saber dessas dificuldades, não entendendo que é uma realidade da vida humana. E a gente precisa entender, às vezes essa frase, até que a morte o separe, muitas vezes nem é mais dita, mas eu faço questão, sempre que eu oficializo um casamento, de falar este texto, que está aí, Mateus 19:6. O que Deus uniu, não separe o homem. A gente precisa entender que para Deus, casamento é uma aliança inquebrável. Claro que nós vamos falar aqui, o nosso tema está falando de fidelidade no casamento. Nós não vamos entrar muito na questão do divórcio em si. A gente vai falar das consequências da infidelidade, o adultério, que é o nosso próximo tópico, que seria bem o tema da revista. Mas a gente está falando aqui da importância do casamento e qual o cuidado do casamento para não deixar que essas coisas venham atrapalhar. E ao chegar, na verdade, chegar à consumação do adultério em si, porque para Deus não só é uma aliança inquebrável, mas para Deus, o ideal é de um matrimônio sem mácula. Deus, Ele usa aí, e aqui eu gostaria de falar aquilo que eu já tenho falado aqui várias vezes. Pastor, evangelista Emojane falou aqui que o casamento, ele nos prova, nos leva a sermos mais obedientes ao Senhor. E tem um pastor americano que ele escreveu um livro, Sacred Matrimony. Ele vai dizer assim: e se Deus não instituiu o casamento para nos fazer felizes, mas para nos santificar? Porque no casamento, nós vamos sendo santificados à vontade de Deus na nossa vida. E aí, eu sempre gosto de falar, o casamento ele não é um fim. O casamento ele é um meio. O casamento ele é uma sombra de uma realidade. E a Bíblia diz que Deus instituiu o casamento para representar a sua união com o povo. E pastor Boabis, também tem aquela coisa que a pessoa fala assim: olha, eu quero casar para mim ser feliz, para eu ser feliz. Então, a pessoa não casa para ser feliz, né? Que já ouvimos dizer muito isso, né? E antes, na minha época, eu nunca ouvi dizer isso, pastor Boabis. Agora, dia 19, eu e minha esposa vamos completar 23 anos de casados, né? E, na verdade, as pessoas confundem muito. A gente é preparado muito, pastor Boabis, para ir para o arrebatamento, para receber dons, ser bom obreiro, ser bom isso, bom profissional, bom advogado, bom engenheiro, bom pastor. Mas olha, são poucas vezes, na minha época pelo menos, né? Eu casei em 97, me converti em 87, eu nunca recebi instrução, pastor Moabis, sobre casamento. Quando tinha algum trabalho em Cuiabá, aqui na sede de Cuiabá, na Belém, vinha o pastor Antônio Gilberto, mas falava
praticamente o trabalho era com os casados. Os solteiros, era pouquíssimas vezes que a gente era preparado. Então, quando a gente era solteiro, quando eu era solteiro, eu não tinha esse preparo como muitos jovens têm hoje. Entendeu? Então, olha, a gente entrou no casamento realmente porque é Deus, Ele é o dono do casamento. Não, então, na verdade, isso que o irmão Jânio está falando é uma grande realidade. Você estuda 4 anos, 5 anos, dependendo da sua profissão, para você se tornar um profissional, uma graduação, até mesmo um curso técnico é 2 anos. Né? E aí, para você começar uma profissão que muitas vezes você não gosta, você muda, vai para outra, mas a sua maior sociedade, ou a sua maior aliança, que vai ser o casamento, que Deus espera que seja até que a morte os separe, que seja uma aliança inquebrável, muitas vezes as pessoas não querem passar num curso de noivos de 3 meses na igreja. Preparo. Eu e minha esposa, nós trabalhamos com o curso One de noivo, preparação de noivos. A gente vê a dificuldade. Muitas vezes a gente começa a ver os noivos, os namorados que estão noivando, tipo assim, você não gostaria de fazer o curso de preparo para o casamento? Ah, já sei tudo sobre casamento. Nunca foi casado. Como é que sabe o que é ser casamento, sabe? Não entende a importância do preparo, porque para Deus, Ele deseja que o casamento seja honrado por todos e que esse leito conjugal, essa aliança seja conservada pura, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha só, eu vou passar aqui a oportunidade para o irmão Jabes, olha só, mas a Bíblia diz que a sociedade vai mudando e vai vindo tantas coisas que às vezes nós nem acreditamos que isso está passando na televisão ou que isso está acontecendo. No tempo de Jeremias, o povo de Deus estavam se afastando tanto daquilo que Deus esperava para ele, e Deus considerava o povo de Israel como a sua noiva, o seu povo, em que Deus tinha esta aliança, que no livro de Jeremias capítulo 5, versículo 30, Jeremias diz assim, algo horrível e espantoso é o que está acontecendo na terra. Está acontecendo tantas coisas, que muitas vezes nós não conseguimos acreditar que o pior de tudo já está começando a entrar no meio das igrejas. Você fala, irmão Jabes. Pastor, a respeito do preparo e um casamento sem mácula, é importante a gente entender que o maior ensino, a maior escola é aquilo que a gente convive, né? Por isso que Satanás ele tenta destruir os casamentos, para que a próxima geração, para aqueles que estão vindo, eles estejam crescendo num ambiente em que divorciar-se, separar-se, acabar com o casamento ou a infidelidade, é algo natural, é algo normal, é algo que acontece, sendo que na verdade Deus está dizendo não é isso que eu quero. Por isso que Satanás ele atua tão forte e até atua com relação às crianças também, muitas das vezes, crianças, adolescentes, trazendo esses temas, querendo fazer com que a concepção, e querendo distanciar os filhos dos pais, e os pais ali dentro, querendo destruir, para que a próxima geração também falhe. E a próxima geração falhando, a outra será pior ainda. Isso, até ponto de chegar a dizer que é normal, não tem problema você viver em um lar dessa maneira. Nós precisamos entender que, é claro, todo casamento tem as suas dificuldades, todo casamento tem os seus problemas, mas nós devemos ao máximo cuidar da fidelidade, porque a fidelidade garante a pureza, como disse o Jabes, da sequência dos nossos filhos. Que tipo de exemplo, que tipo de marido o meu filho vai ser para sua esposa? Ele está vendo no pai um exemplo de marido, como ele vai tratar as meninas, a menina, a mãe, sabe? No casamento em casa ele está vendo assim, e o ideal é que essa vida seja uma vida sem mácula, pura. Por quê? Naquela época, nós sabemos que na época antes de Cristo, na sociedade, mesmo entre o povo de Israel, a mulher, ela era menosprezada, ela era abandonada na sociedade, principalmente aquela mulher que passou por um divórcio, que houve uma separação, a viúva e tanto mais. Segundo diz alguns historiadores, que as mulheres que eram divorciadas, elas tinham uma grande dificuldade, e até mesmo entre o povo de Israel, elas não podiam casar de novo. O homem divorciado podia casar, mas a mulher divorciada não casava de novo. E o que acontecia? A maioria delas acabava se envolvendo em prostituição
para sustentar talvez os filhos que se tivesse e a sua família. Aí nós vamos vendo a consequência da quebra do 7º mandamento. E algumas pessoas chegam à consequência de dizer assim: o 7º mandamento ainda é válido hoje em dia? Esse negócio de não adulterarás, porque é algo tão normal, sabe? Um conhecido filósofo aí, Foucault, ele disse assim: hoje em dia nada do que você fala, de que quando a Bíblia diz não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a Bíblia é muito de não. E aí esse filósofo, ele disse assim, ele tem uma frase que é muito conhecida, ele diz assim: é proibido proibir. Tudo que é proibição, não, é proibido proibir, tudo vale. Você faz como você quiser, você vive a sua vida da maneira que você quiser. E aí nós vamos passar para o nosso próximo tópico, que é o quê? O adultério em si e as suas consequências. Tudo isso que nós falamos aqui, da instituição de Deus do casamento, o que Deus esperava para o casamento, era aquilo que Deus deseja que nós venhamos a viver. Agora, o adultério, esta quebra de uma aliança, de uma regra, uma infidelidade, a gente vai entender o porquê que nós falamos aqui no começo da lição, que o adultério em si, ele não está implicando apenas no sexo ilícito, no casamento, mas tudo aquilo que tira do que é o original. Deus, ele instituiu o casamento, ele implantou, e você sabe que tudo aquilo que é adulterado, tudo aquilo que viola, que é falsificado, que não está em ordem com aquilo que é o desejado, vão ter grandes consequências. E aqui a nossa revista vai bater que todas estas ações, elas começam com uma pequena intenção, com algo muitas vezes inconsciente, com algo muitas vezes que acontece por um desejo meu, uma satisfação do meu ego, sabe? E nós vamos ver que aqui vai dizer na revista que muitas vezes esses homens praticavam tantos atos ilícitos porque viam os exemplos nas nações vizinhas, como o ato do concubinato e tantos outros atos que tinham até mesmo no meio do povo de Deus, e a consequência do adultério era grande, como nós vimos aqui já falado, na sequência de tantos homens que viveram o casamento da poligamia, o sexo ilícito fora do casamento. E a nossa revista vai dizer que o adultério tem sido o maior responsável pela destruição de lares e principalmente pela infelicidade de filhos. Sabe, esses dias a Sofia chegou em casa e ela estava falando de uma menininha. A minha amiga, ela estava triste. E aí a Jennifer perguntou: o que aconteceu? Não, ela estava falando que ela acha que o pai dela e a mãe dela estão se separando. Note, quando uma criança começa a notar que os pais não estão bem, e aí a consequência, o impacto que isso vai ter psicologicamente na vida da criança, e nós vamos ver aqui como que a Bíblia trata este caso da lealdade. Muitas vezes você nem foi ou nem cometeu ainda o ato da infidelidade, mas ao estar maquinando, ao estar pensando sobre isso, você já está sendo desleal para com aquela pessoa que você fez a sua aliança, os seus votos. Como disse o pastor Jeremias Pereira, é tão lindo ver hoje em dia, principalmente hoje em dia, os momentos dos votos, né? Tem gente que acha que a parte mais importante do casamento é a parte dos votos. Fazer o voto é fácil. Eu queria ver, na segunda semana, terceira semana, o cumprimento desses votos, né? Tem gente aí que está prometendo até a lua, né? Está prometendo tantas coisas. Me lembrei aqui, parece que não se encaixa muito, mas tem um filme engraçado, comédia aí do Jim Carrey, alguns tempos atrás, Bruce Almighty, né? Quando Deus deu a ele a autoridade de ele ser Deus por alguns dias, e para impressionar a mulher, ele puxa a lua para ficar mais próximo da casa.
o Todo-Poderoso, o Bruce Todo-Poderoso, o Bruce Almighty em inglês, né? Ele puxa a lua para estar mais próximo da casa da mulher, para fazer uma média para sua esposa. E o que acontece? Isso que no filme, digamos assim, Deus deu o poder para ele, só na redondeza da cidade dele, já causou a ele trazer aquela lua mais para próximo, mudou a maré alta e tudo mais. Teve tantos peixes que morreram por falta de água em algum lugar e outro, tudo porque o homem quis fazer uma média lá com a sua esposa. Muitas vezes, algumas dessas nossas consequências, e o que acontece, leva a grandes problemas, como já temos tratado aí, o problema na sociedade. Então, o que a nossa revista vai falar? O adultério é uma violação desta aliança, e as pessoas precisam entender que a aliança, como eu falei aqui no começo, ela não é feita somente entre os homens e com testemunha, mas Deus, Ele está presente. E quando você quebra a sua aliança, até mesmo no casamento civil aqui, você precisa de algumas pessoas para assinar, né? Mas Deus é aquele que chancela o casamento. E quando você passa por um processo de adultério, você está violando uma aliança na presença de Deus. E aí, aqui a revista vai dizer que a gente precisa entender o peso desta aliança e desse casamento, quando a gente entende que ele reflete a união de Cristo com a sua igreja, a união de Deus com o povo de Israel. E aí a gente vai passar agora para os próximos tópicos, falando aí dessa representatividade e como que os povos têm vivido uma vida que a nossa revista aqui vai dizer, uma geração adúltera, que abandona e quer viver de qualquer jeito, e demonstra aí a atitude na vida das pessoas que acabam levando para o seu matrimônio, que a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, eles viviam no meio de povos que viviam vida totalmente contrária à vontade de Deus, e Deus estava instruindo eles, através dos 10 mandamentos, como eles deveriam viver. E quando nós olhamos hoje a nossa sociedade, nós podemos ver o quão distante o homem tem se tornado de Deus quando ele se envolve com tantas coisas. E a nossa revista aqui vai bater, você tem aí no slide, que é o quê? Uma geração adulta, a ponto de a legislação brasileira não considera mais o adultério um crime, mas trata-se apenas de uma opção. Só para os irmãos terem uma ideia, até 1984, 85, se não me foge a memória, a Constituição brasileira nem aceitava o divórcio. O divórcio foi instituído aí mais ou menos por essa época. O desquite, as pessoas tinham o tal do desquite. Eles davam o desquite, se separavam, porque o divórcio demorou a ser oficializado no Brasil. E hoje em dia, o adultério e tantas outras coisas já se tornaram algo banal. E tudo isso tem sido influenciado pelas mídias sociais, pelo que você vê na TV, pelo tipo de filme, a ponto de o quê? De as autoridades obrigarem a eles colocar uma tarja. Este filme só pode ser assistido por crianças de que idade? Sabe? Em inglês a gente chama rated R, é só para adulto, para 18, para 12, 16... E hoje em dia com a Netflix a gente tem que se cuidar, por mais que você coloque as suas crianças para estar assistindo, mas tem certos tipos de atividades e filmes, meus irmãos. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção, irmão Jânio. Esses dias eu estava vendo um filme com as crianças, tentando fazer, a gente fala assim, vamos fazer um tempo de família, vamos sentar todo mundo, os 4 no sofá. Não é fácil para manter os 4 ali no sofá, para ter esse momento para assistir um filme. E aí você escolhe no Netflix um filme que está escrito lá, livre. É livre. Para qualquer idade de criança. Mas de repente começa uma cena quase que de sexo explícito. Não vai chegar aos fins e tudo mais, mas... insinuação, né? Insinuação, isso. E por quê? Porque nós vivemos no meio de uma geração que isso vai se tornar no quê? Normal, a ponto de nós vermos meninos e meninas nas mídias sociais quase que expondo seus corpos como se fosse uma mercadoria, para achar alguém que queira comprar, alguém que queira usar, sabe? E este veículo de comunicação que pode ser usado como uma bênção, tem se tornado muitas vezes uma maldição.
Tem um certo pastor americano, se não me falha a memória, Josh McDowell, ele disse que ele nem chama a internet de internet, ele chama de infernet. Porque tem influenciado e tem sido a causa de muitos divórcios, levado muitas pessoas a cometerem um adultério, até mesmo sem sair de casa. Pornografia tem sido a causa de muitos divórcios, de muita separação. Muitos casos de adultérios têm começado por causa da pornografia em nossos dias. E aí, a revista vai dizer que este adultério e isto que acontece no meio do povo, aquilo que o irmão Jânio falou lá no começo, é um reflexo da nossa união com Deus, e o nosso casamento nos ajuda a aproximar mais de Deus. Por quê? Porque Deus usa a união das pessoas para nós termos um entendimento de uma figura espiritual. Deus se mostrou algumas vezes como um marido traído pela nação eleita. É tão sério, o povo não entendia como que eles estavam adulterando a sua aliança com Deus, que Deus ordenou que o profeta Oséias se casasse com uma mulher que vivia uma vida de prostituição, porque Deus sabia que aquela mulher se casaria com ele, e Deus disse assim, demonstra a ela carinho, amor, dá a ela tudo aquilo que ela não tinha e que ela precisa, que ela está buscando nesta vida ilícita. E a Bíblia diz que ele traz ela para casa, ele ama ela, ele tem filhos com ela, e cada um desses filhos ele vai estar dando um nome que vai dar a ela uma mensagem: a não amada, você não se sente amada, mas agora você tem um filho, sabe, a agraciada por Deus e tal. Ele vai dando os nomes aos seus filhos, mas a Bíblia vai dizer que ela abandona esta vida de carinho que ela recebeu ali de Oséias, ela volta à sua velha vida. E Deus então diz para Oséias: Oséias, agora eu quero que você volte lá. E tem uma coisa, eu quero que você faça algo que até parece um pouco estranho. Deus diz: eu quero que você compre ela de volta. Mas ela já não é sua. Deus diz: não, você vai comprar ela, para ela te pertencer. Paga lá onde ela está, esses homens, e traz ela a você. E aí depois Deus usa a própria vida de Oséias para ele entregar a mensagem para o povo e diz: da mesma maneira, vocês têm me abandonado, vocês já são meu povo, vocês têm voltado às suas velhas práticas, mas Deus disse assim: mas eu estou enviando o meu filho para comprar vocês de volta, eu quero trazer vocês de volta a esta vida e tudo mais. E a nação de Israel parece que não entendia aquilo que Deus estava falando, e infelizmente Deus precisa levantar então o profeta Jeremias para falar para o povo de Israel e o povo de Judá: olha, eu estou a ponto de dar a vocês carta de divórcio. Eu vou mandar vocês para o cativeiro por causa da desobediência, da quebra do compromisso do casamento. Jeremias capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 8, vai dizer que o povo de Israel já tinha abandonado a Deus, e Deus está dizendo: até Judá está chegando a um estilo de vida que vou precisar dar esta carta de divórcio. E nós vamos entrar agora no ponto das implicações ou das consequências deste pecado, que muitas vezes, com certeza, todos parassem para pensar antes de tomar qualquer uma dessas atitudes, e lembrassem e pensassem na sua família, no relacionamento, no compromisso, nos votos que fizeram no dia do casamento e tudo mais, com certeza ninguém cometeria nenhum ato de adultério. Sim, irmão Jânio? Antes de, pastor Moabes, de entrar no terceiro ponto, esse ponto fala do adultério. Todas as maiores civilizações, né, inclusive o código de Hammurabi, o código o babilônico e o grego, o romano, todos falam sobre o adultério. Mas sempre para o lado da mulher, sempre foi mais pesado, né? Para a mulher sempre, ela, podemos dizer assim, no olhar moderno, ela foi mais prejudicada. E com Jesus colocou colocou a equação de forma correta, né? Jesus equacionou, deixou tudo equilibrado. E Deus lá no Éden, Deus já tinha colocado o equilíbrio. Aí Jesus vem e coloca o equilíbrio de novo. Jesus põe tudo na balança e equilibra.
olha, não é a prática de você se unir o seu corpo com uma outra pessoa que não é do seu casamento. Vai além disso. A infidelidade começa na sua mente. Na mente, não é só no corpo. Jesus vai para o lado psíquico do ser humano. Porque o ser humano é um ser psicossomático. O homem, ele olha e já é atraído. Agora a mulher não, ela tem outras portas de atração. E lá as cartas de Paulo, né, Tiago e outros falam sobre a concupiscência, que é aquela paixão desenfreada. Então, tem um estudo que diz que as pessoas, até de uma forma sem saber, diz que as traições acontecem por falta de relação íntima, sexo. E aí as estatísticas dizem o contrário, que na verdade é falta de intimidade. A pessoa confunde sexo com intimidade. Intimidade é dar atenção. Intimidade é dar atenção para o filho, dar o devido valor para a mulher. Então, às vezes, esse adultério já aconteceu no coração da pessoa, na mente. Só não aconteceu de via de fato. Por isso que os casamentos vão de mal a pior. E também, às vezes, até acontece que a pessoa já até planejou se separar. Não, eu quero me separar no ano que vem. Eu já ouvi muitas pessoas, eu quero me separar daqui 3 meses. Então, a separação não é só por causa do adultério. A separação acontece por falta desse entendimento de projeto. Aí, quando eu estava cuidando do grupo de jovens numa congregação, pastor Moab, aí veio um casal perguntando, o seu casamento, eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca recebi essa orientação, mas como eu já sei, eu vou te passar. Olha, quando você tiver para casar, antes de vocês fazerem o seu noivado, pegue o projeto da sua noiva, senta com ela, pega o seu projetinho, como se fosse uma construção, e unifica o seu projeto com o projeto dela. Porque lá na frente você vai querer apresentar o seu projeto de vida, e vai dar tudo errado, porque você é cuiabano, e ela é lá do Rio Grande do Sul. Então você gosta de coisa de cuiabano, ela gosta de coisa de gaúcho. Isso é só um exemplo. E imagina nas coisas espirituais, que são muito mais difíceis de serem entendidas. Então, precisamos entender intimamente, no sentido de entender o que realmente a pessoa pensa sobre Deus e sobre o casamento. Isso quando as pessoas não entendem, por isso que a primeira parte da nossa revista a gente focou muito na parte do casamento, como Deus instruiu e o que Ele espera. Por quê? Porque a gente vai ver aqui nesse tópico que quando a pessoa não está querendo viver aquilo que o irmão Jânio falou aqui, de seguir os planos e tudo aquilo que foi preparado, colocar o projeto em andamento e dar sequência, nós vamos ver que quando somos dominados pela nossa paixão, pelo nosso desejo desenfreado, carnal, é influenciado pelo pecado, como o apóstolo Paulo diz, as consequências, as implicações do pecado sempre geram o que Deus diz? A morte. Sempre leva para a separação, sabe? Até mesmo, como falou o evangelista Evangelho, muito bem colocado nesse sentido assim, ó, muitas pessoas estão dizendo, olha, é só até as crianças sair de casa, só até as crianças ir para a faculdade, depois a gente vai se separar, sabe? E aí, nós vamos vendo que, às vezes, eles tinham esse projeto de se separar, mas enquanto esperou esse tempo, assim, mas enquanto não se separa, por que não vamos começar a fazer algumas coisas que nós fazíamos antes, que não estamos fazendo mais, porque deixou de fazer, e aí, em meio ao fazer aquilo que não fazia mais, eles começam a entender o quão valioso era aquilo que eles tinham, e como eles estavam longe daquilo que era, e quando você volta para o centro do que é o casamento, e as implicações, nós vamos ver que tudo que Deus criou no casamento é para nos fazer mais próximos dele, da nossa aliança com ele, e fazer com que nos tornamos mais perto daquilo que Deus espera que sejamos. Nós vamos falar aqui agora das implicações, e aqui a gente vai estar então falando um pouco da leitura bíblica que o Jabes fez, que foi a vida de Davi. Nós vamos ver quais as implicações de uma pessoa que é dominada pelos seus desejos e até onde vai, meus irmãos, para você ver como que quando você é dominado para adulterar o quê? Para sair do original, falsificar aquilo que é o original, para esconder o seu ato, ou até mesmo para consumar o seu ato, você faz algumas ações que depois, olhando para trás, aquilo que você fez, você diz, nem acredito que fui eu que fiz.
Como que aconteceu? E dos pontos que a nossa revista vai dizer, ela vai falar a consequência da mentira. Para esconder. Sabe aquele... Ontem eu estava vendo no celular, tem mais de videozinhos, hoje em dia tem o tal do TikTok, né? Um monte de videozinhos engraçados e tal. E aí, estava lá passando, o marido está olhando no celular, alguns vídeos. E aí ele está vendo lá algumas imagens de mulheres na praia, né? E aí ele faz a cena mais perto, mais longe aqui, a imagem que vai passando. E a mulher diz, o que você está vendo? Ele diz, não estou fazendo nada. Mas atrás dele tinha um espelho, e ele não sabia. A mulher está vendo tudo que ele está fazendo. Mas o que você está fazendo? Ele mudou de tela e foi para outra. Sabe, você começa, para esconder as suas ações, você começa a inventar mentiras. E essas mentiras vão levando a tantas outras coisas. E nós vamos dizer, o pecado de adultério tenta cobrir-se com o manto da mentira até onde puder. Ele vai até mesmo ao ponto de o quê? De escarnecer a honra alheia. Não, isso foi o João. Começa a botar a culpa no outro, na outra, e aí começa até a colocar alguns adjetivos do que aquela pessoa é, do que o outro é, e já começa a escarnecer. Não, eu não sou assim, sabe? Por quê? Porque ele começa a ver o quão feio foi a atitude que ele fez, e a mentira começa a crescer e chegar ao ponto de que a Bíblia, aqui a revista vai dizer, que se não cuidarmos, vai descambar em divórcio. O que é? As estatísticas apontam que o adultério, na maioria dos casos, vão resultar em divórcio e que são sempre traumáticos para todos os envolvidos. E por isso que a Bíblia vai dizer que Deus odeia o divórcio e Ele espera que nós cuidamos dos princípios e tratamos até mesmo do adultério quando ele acontece na mente, como Jesus Cristo fala, porque as consequências do divórcio são terríveis. A Bíblia diz que Davi estava no seu palácio, andando lá no terraço, quando ele vê uma bela mulher se banhando. Algumas pessoas já entram na questão de que o texto começa dizendo, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Sabe, ele dormiu até tarde, depois de comer e tirar o seu momento, ele vai dar uma... Não tem problema nenhum caminhar no seu terraço, sabe? E algumas pessoas dizem, o que é que Betseba estava fazendo lá, que Davi conseguiu vê-lo? A gente precisa entender que o palácio do rei, ele ficava numa posição privilegiada, e todas as casas daquelas pessoas que estavam próximas do rei, do exército do rei, moravam perto. Quando você for lá em Israel, você vai ver a cidade de Davi, que foi descoberta, ficava próximo ao lado dos muros de Jerusalém, conhecida como a cidade de Davi, lá o local onde Davi tinha o seu palácio. Algumas pessoas vão dizer que provavelmente lá de cima ele viu ela se banhar em algum riachozinho que passava, ou algo assim. Ela estava lá, mas independente de onde ela estava, como ela não estava, ou até mesmo ele ter visto, ele poderia ter visto passando, caminhando, mas o fato diz que a Bíblia diz que ele gostou e ficou ali e queria saber quem ela era. E aí um dos seus servos vai dizer de quem ela era filha, dizendo assim, ó, ela não é qualquer pessoa, ela tem uma família, ela tem um esposo, e ainda o esposo dela é um dos seus servos. E nós vamos ver aqui como que o desejo dominado, essa consequência, vai levar até mesmo a Davi cometer atos horrendos. Sim, evangelista Monjane. O que o senhor está dizendo aí sobre o Davi, é justamente também como ele ficou bastante ocioso, né? O rei, todas as batalhas, Davi estava presente, você não estava de frente, mas estava no acampamento. Então foi justamente nessa época que Davi ficou no palácio, ele ficou meio ocioso, que começou a acontecer. Quando Davi viu Betseba, inclusive as pessoas gostam muito do filme, né? De Davi, né? Com Betseba, uma mulher formosa. O grande problema de Davi é porque realmente ele parou de buscar o Senhor. Ver uma mulher formosa, o homem pode até ver, olhar e achar mulher bonita, mas a partir do momento que o camarada começa a ver uma mulher bonita e chamá-la de linda, aí ele já abriu uma porta. Olha, você é linda.
já começa a ter o problema, já abre uma porta. Então nós que somos homens, tanto é que Deus fez o homem diferente da mulher. Nós somos diferentes. Somos diferentes. Sim, sim. Nós somos diferentes. Nós olhamos. O homem é atraído pelo que vê. E o homem pode ser hipócrita. O homem gosta de ver uma mulher bonita. O homem olha, admira. E a mulher, pelo contrário, acha também outra mulher bonita. Agora o homem, quando vê um homem bonito, ele não gosta, ele tem raiva do cara. Entendeu? Começa a ter raiva. Tem mulher também que tem raiva, pastor Wávio, de ver uma mulher bonita. Então são coisas carnais. Pessoas despreparadas emocionalmente. Então se fala sobre a inteligência emocional. Inclusive a minha esposa até falou essa semana comigo, no curso que ela fez no TJ, no curso que fala sobre inteligência emocional. As pessoas são capacitadas, é inteligente, tem entendimento, mas falta essa inteligência de conduzir as coisas. E na igreja e no casamento também falta muito isso entre nós. Então, e a revista aqui está dizendo que muitas vezes as pessoas não cuidam, acabam passando por esse processo, como Davi acaba gerando ali a morte e tudo mais, a separação daquele casamento, tem grandes consequências Davi ter esse ato. E aqui a nossa revista vai dizer que normalmente a sociedade, ela acha que o adultério é o fim do casamento e desencamba no divórcio. E aí a nossa revista aqui vai dizer que Deus, quando as pessoas questionaram Jesus está dizendo, ó, desde o princípio Deus nunca teve essa instrução, mas por causa do peso de coração de vocês, para que vocês não abandonassem a mulher numa sociedade que jogava a mulher, deixava a mulher à margem da sociedade, e a mulher que era adúltera, ela era vista como até mesmo um animal, e a sociedade muitas vezes apedrejava a mulher e não o homem, sendo que os dois tinham cometido o adultério. Deus disse assim, por causa do peso, por causa do coração de vocês, Deus permitiu que Moisés desse a carta de divórcio. Para quê? Para guardar a mulher, para que ela não fosse, para proteger ela. Você então vai dar a ela uma carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, porque senão ele era digno de morte. E aí a gente vai ver aqui da consequência, o que na grande maioria é a separação, a divisão das famílias. Você vê que Davi, ele já tinha mais de uma esposa antes do caso de Batseba, mas depois que ele comete esse adultério, ele faz todo esse processo até mesmo para esconder o seu crime, começam a acontecer grandes fatos entre os seus filhos, aquilo que o Jabes já falou, até mesmo o incesto lá entre os irmãos, o assassinato de um com o outro, e tudo isso aconteceu como consequência da desobediência de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas que acabou sendo dominado pela sua concupiscência. O nosso próximo tópico, para nós já estamos encerrando, vamos falar sobre a concupiscência e a tentação. Que a concupiscência é o quê? São as propensões carnais, internas e externas, que pendem para o mal devido à corrupção dos nossos sentidos. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele vai dizer que por causa do pecado envolvido na nossa vida, nos leva a viver uma vida que não condiz com aquilo que Deus espera de nós. Tinha um pastor lá na nossa igreja, lá nos Estados Unidos, pastor Marcos, ele dizia assim, não tem problema você estar andando no shopping e você vê uma mulher muito bonita. Ele diz, a primeira olhada é coincidência. Mas se você passou isso e você virou para trás, você diz, isso já é concupiscência. Já está sendo dominado pelo desejo, que é esta paixão inerente ao ser humano, que está presente no coração de cada um, como disse Jesus, e como nós vimos na vida de Davi. Irmão Jabes. Pastor, esse é o ponto que é importantíssimo a gente entender com relação à concupiscência e à tentação, que muitas pessoas buscam justificativas e é porque a esposa estava assim, porque o esposo estava daquela maneira, e a gente vê que em verdade o divórcio, ou tudo que a gente tem falado hoje a respeito, o exemplo de Davi, a respeito da infidelidade, ela não está ligada à situação do outro. O que comete o adultério, as suas motivações não estão ligadas à situação do seu cônjuge. Não é algo que vem de si, de dentro.
E a gente vê inúmeros exemplos hoje, a gente tem aí exposições em redes sociais de coisas terríveis que acontecem, de pessoas que aparentemente têm tudo para que não aconteça o adultério, de pessoas que têm uma casa bonita, têm uma esposa bonita, têm um esposo bonito, têm uma família aparentemente feliz, mas você vê que, na verdade, além de muito ser aparência e muito ser marketing, né, para ser vendido aquilo, há muito o que realmente motiva o homem e a mulher, o que faz com que ele se desvie disso e se torne uma pessoa infiel, não está ligado ao outro, mas sim é a sua própria consciência, que a palavra diz que cada um é tentado pela sua própria consciência, não pelo pecado do outro, mas pelo seu próprio erro. E é isso importante a gente entender, para a gente parar de querer justificar o erro ou buscar a culpa em outro de que não a si próprio. Isso é até um artimanha de Satanás para que você não se arrependa do seu pecado, para que você não busque uma mudança em Deus naquilo. Então, quando a gente entende que o pecado, que todos esses pecados que a gente comentou hoje aqui, que todos esses erros que nós comentamos estão ligados à minha concupiscência, eu tenho que falar: Senhor, muda o meu caráter. Porque quando isso acontece tudo, como o que o Jabes está falando, é uma grande consequência do que Deus falou. Deus deu essas instruções, a gente está falando da instrução de Deus. Quando Deus diz não adulterarás, não fuja do original, daquilo que eu tinha. Então o pecado, ele nos faz a nos afastar daquilo que Deus tinha para nós. E aí o inimigo, ele sempre nos tenta fazer, como disse o Jabes, culpar o outro para não entender que o erro é nosso, sabe? Que foi eu que errei. Muitas vezes, quando acontece o ato, muitos casamentos às vezes têm a dificuldade da recuperação, até mesmo do perdão, porque ele acha que a culpa é só do outro, a culpa não é dele, não reconhece. Para os irmãos terem uma ideia, Davi passou por todo aquele processo para esconder o seu ato. Deus precisou falar com o profeta, e o profeta teve que ter muita coragem de se apresentar e falar aquela parábola. E Davi reconheceu e disse: esse homem é digno de morte. E aí o profeta disse que era ele. O texto-chave do que o Jabes falou o texto que está aí na tela de vocês aí, é Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, se possível colocar esse slide aí. Olha só: a tentação vem de nossos próprios desejos, daquilo que nós temos inerente a nós, que nos seduzem e nos arrastam. Estes desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera morte. Quando nós somos dominados pelos nossos desejos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós assistimos, com o que nós ouvimos, o tipo de programação que nós estamos assistindo, porque muitas vezes, a minha esposa ela está fazendo psicologia. Ela disse que um dos professores, ou desses psicólogos renomados, ele vai dizer que muitas vezes a pessoa tem já dentro de si a propensão de gostar de violência. Aí você diz: mas como que pode? De uma hora para outra, esse homem se tornou violento com a esposa, e nós vemos aí às vezes atos de que não somente tira a vida, mas bate, deixa a pessoa ali. Como que aconteceu? Ele já não entende que ele já tinha uma propensão o quê? Para os seus desejos de gostar de assistir filme violento. Ele nunca matou ninguém, mas ele gosta de ver filme, de cena onde fica matando todas as outras pessoas. E isso vai guardando no seu inconsciente, está trabalhando, maquinando. E quando não cuidamos e somos dominados por esses desejos, disse o apóstolo Tiago, isto gera a morte, a separação. Pastor Moab, o senhor está dizendo sobre o Tiago, e a mesma tentação que foi. Só muda só a roupa. Mas a estratégia do diabo, como foi lá em Gênesis, na tentação de Eva com Adão, foi justamente isso: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E Jesus também disse que os olhos são o quê? É a entrada. É a janela da nossa alma. Então tudo que o homem vê, ele deseja. E hoje vivemos uma sociedade totalmente sexualizada, né?
né, pastor? O negócio falou dos filmes sexualizados. O irmão Evaldo me falou, irmão Jânio, sobre os irmãos que tem esposa, que eu já vi e tal, esposa que, se ele pegar a senha do WhatsApp, ele tem um ataque cardíaco. Falei, realmente, tem pessoas que não têm acesso ao smartphone dele. Porque é um segredo de Estado, né? Deus que me livre a minha esposa pegar o meu celular. Então o cara parece que tem um ataque, porque falta do quê? Começa a fazer mentira, começa a ter insegurança no casamento, e começa a ter aquelas coisas que trazem o quê? A desconfiança e acaba gerando o enfraquecimento do casamento. Inclusive, antes de passar para o senhor para encerrar, isso. O senhor lembra do pastor, um batista americano, John Piper, né? Ele fala muito sobre casamento, né? Ele disse que quando ele foi pastor sênior numa igreja, acho que é a igreja batista não lembro, lá na Batista dos Estados Unidos, ele disse que o casamento dele veio como se fosse, já estava acabando o casamento dele. Não sei se você chegou de ver esse desabafo do pastor. Um pastor preparado e falando sobre família durante anos. Ele estava deixando o casamento dele em casa, sendo totalmente dilacerado. Aí ele diz o seguinte, que o casamento as pessoas entendem que enquanto tem paixão e amor, o casamento está bem. E quando acaba a paixão e acaba o amor, a pessoa já pensa no divórcio. Aí ele disse, não, o casamento não é através da paixão, ele não permanece, ele só é fiel se ele for levado como uma aliança, como uma coisa entre você e Deus. Aí ele disse como se fosse um jardim. O jardim, com flores, precisa ser regado, precisa ser cuidado. E quando acaba as flores? Ele questiona. E quando acaba tudo? Quando termina? Só está o canteiro, só está a terra. Ele falou, se tem terra, se tem canteiro, é possível você cuidar e vai nascer de novo as flores. Se o casamento está destruído, se está acabado, ele disse, nas palavras dele, que você pode cuidar, pode plantar de novo, porque a terra é boa, a terra é de Deus, o casamento é de Deus. Se você investir, florescerá e ficará melhor como antes. Se colocar sementes, você plantar sementes, lançar através das suas... Para encerrarmos a nossa lição, a gente tem aqui o texto do apóstolo Paulo, que ele vai dizer que se nós entendermos aqui a importância de deixar, então, não só a nossa mente, a nossa concupiscência, os nossos desejos, mas deixar que o Espírito de Deus guie a nossa vida, o apóstolo Paulo diz, não satisfaremos os anseios ou os desejos da natureza humana, que o quê? A natureza humana pecaminosa é totalmente contrária à vontade de Deus e aquilo que Ele espera para o nosso casamento. Por isso que é importante de nós entendermos a instrução de Deus, o mandamento de Deus, ela é uma ordenança, diz, olha, não adulterarás. Cuidado, por causa da consequência do que de você sair fora do original e depois ter grandes problemas no seu casamento, no seu relacionamento. E quando a gente fala aqui do adultério, a gente está falando do relacionamento não somente matrimonial, mas até mesmo do nosso relacionamento com Deus espiritual. Antes de nós encerrar, o Jabes. Pastor, que estão chegando aqui algumas participações, algumas perguntas também, até pelo chat. Eu estou aqui com o celular só para estar acompanhando, né? Algumas pessoas têm participado, recebemos vários pedidos de oração, mas há uma pergunta aqui da Cássia, falando assim, e tem os que banalizam o adultério citando Davi, porque ele era o segundo coração de Deus, já vi muitos citarem isso. Cássia, até eu gostaria de um complemento do pastor, mas aqui o que a Bíblia fala é que todos os homens de Deus que erraram e pecaram, Deus não escondeu os seus pecados. Não significa que esses homens, quando estavam pecando, estavam fazendo a vontade de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz esses homens pecaram, mas Davi experimentou a consequência imediata e direta do seu pecado, que foi a morte daquela criança. E não houve, o juízo foi aquele, não havia como escapar. E Batseba, certamente como mãe, sofreu muito
também. O pecado, a consequência não veio somente sobre Davi, mas sobre Batseba também, porque a mãe que perde o filho, ela sofre muito. E os dois erraram, sim, os dois experimentaram a consequência direta do seu pecado. E isso é importante a gente entender, que ainda que a gente peque, quando há um arrependimento verdadeiro e genuíno, Deus tem misericórdia para mudar o cenário, mudar as situações da nossa vida. Mas isso não significa que que o adultério foi tranquilo, que não tem problema. Não, ele se arrepende dos seus pecados, os dois, ele se arrepende do pecado, mas a consequência imediata aconteceu. Isso é importante a gente saber. Mas isso não fez com que Davi deixasse de ser um servo de Deus em razão do seu arrependimento. Porque se Davi seguisse como Saul, que queria apenas encobrir os seus erros, ele certamente seria rejeitado, assim como Saul foi diante da presença de Deus. Também há uma pergunta sobre um rapaz aqui que está passando por algumas outras lutas, mas eu peço que você, que mandou aqui a sua pergunta aqui no chat, nos procure o pastor Moabes, principalmente, que tem um trabalho, Deus tem usado no ministério com relação a famílias, nas redes sociais, né, pastor? O pastor tem Instagram, Facebook, tudo. Sim. Procure o pastor através também do canal do YouTube do pastor para um aconselhamento mais direto, tá? É difícil a gente passar essas orientações muito gerais para casos muito específicos. Pastor, com relação à questão de Davi, se o senhor tiver alguma consideração a mais? A Bíblia é bem certa em dizer que Davi, ele sempre procurava a direção de Deus para aquilo que ele fazia. E ele reconheceu que naquele momento ele tinha sido dominado pelos seus desejos, pelas suas paixões. E quando ele é confrontado pelo profeta Natã, a Bíblia vai dizer que ele diz: pequei, tão somente contra o Senhor pequei. Pequei e sou digno de morte, reconheço. Ele diz: mas Senhor, não retires de mim o teu Espírito, eu preciso do teu Espírito. Aqui nós vamos ver como que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, ele está nos falando isso, o quê? Que se nós vivermos segundo a carne, segundo a nossa natureza humana e simplesmente sermos dominados por ela, nós vamos fazer atos que desagradam a Deus, mas cheios do Espírito de Deus, dominados, sendo guiados pela vontade de Deus, nós não vamos nos afastar para cometer aquilo que desagrada a Deus e que é contrário àquilo que Deus instituiu para o casamento. Deus, Ele pode estar nos instruindo e nos dizendo como devemos viver, como deve ser vivido o casamento, porque foi Ele que instituiu o casamento, Ele sabe o que é melhor para o nosso casamento, e Deus só tem o meu bem e o seu bem em questão. Por isso que Ele está tendo o maior dos carinhos, para vir falar com o povo de Israel e dizer que tipo de conduta que ele esperava deles. E nós estamos estudando aqui e vendo como que aqueles princípios que Deus falou há mais de 3.000 anos atrás para o povo de Israel vai dizer como nós vamos ter uma boa vida entre a sociedade, uma vida em família, e como que o nosso relacionamento com Deus não vai ser interrompido. A Bíblia diz que são os nossos pecados que quebram e que fazem separação entre Deus. Quando nós somos dominados por Ele, isto gera morte. Mas a Bíblia também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus veio para nos restaurar desta vida de pecado e nos trazer de volta ao Pai. E Ele disse: eu vou rogar ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo, que Ele esteja convosco, vos convencendo da justiça, do erro, do juízo, para que você possa, sim, ter o Espírito Santo te guiando para alcançar um casamento mais bem sucedido, um casamento feliz, porque Deus quer o melhor para o seu casamento, Deus quer o melhor para o seu relacionamento. E todas essas coisas que nós falamos aqui hoje, que tem a impedir, é o que Deus chama de adultério, que é o que? Adulterar
aquele princípio da aliança que Deus instituiu lá no Éden, lá no princípio, para o homem e para a mulher. Que possamos deixar o Senhor cuidar e estar dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento, porque tudo que Ele quer para nós é o melhor. Deus se importa com você, por isso que Ele colocou essas regras, este muro. Os irmãos sabiam que um muro de proteção, muitas vezes nós pensamos que o muro é simplesmente para impedir que entrem de fora algumas pessoas que possam causar mal, mas o muro muitas vezes era para proteger aquele que está dentro, de não sair e ser dominado por alguma coisa lá fora. Que Deus abençoe a sua vida, agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Depois, se os irmãos quiserem passar lá no nosso canal, temos vários vídeos, 3, 4 vídeos lá de papo de casal, eu e minha esposa gravamos, vocês podem estar lá assistindo e compartilhando. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade.